Aurélio, lá de Iracemápolis. Vem aqui, meu irmão, do grupo de Iracemápolis, para trazer uma palavra aqui nessa manhã. Amém. Nós declaramos aqui sobre a vida do Marco Aurélio, que o Senhor possa usá-lo nessa manhã, para trazer uma mensagem que venha a trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração, para que nós possamos receber um alimento no nosso espírito nessa manhã. Quero pedir a todos que fiquem atentos a essa palavra, que possamos estar assim, livres das distrações deste momento, sem conversas paralelas, mas que possamos receber aquilo que o Espírito de Deus vai usar a vida do Marco. Não esperamos receber do Marco, porque é um peso muito grande, mas esperamos receber do Espírito de Deus que está nele, em nome de Jesus. Amém, querido. Ainda bem que você tirou esse peso, Ari. Ainda bem que você tirou esse peso, né? Eu quero reforçar esse pedido, amados. Não recebam essa palavra como vindo de mim. Uma vez Jesus falou que eu não vos digo nada que não me seja dito por meu Pai, revelado por meu Pai. Então, da mesma forma que Jesus, ele estava sempre pronto a ouvir o Pai, não somente pronto, mas desejoso. Assim também nós devemos estar com esse mesmo sentimento que havia em Cristo. Prontos para ouvir, desejosos para ouvir, e certamente o Senhor falará conosco. Então, eu creio mesmo que se nós não tomarmos essa posição de Cristo, como Cristo, com o sentimento de Cristo, nós não ouviremos. E se nós não ouvirmos, nada acontece. Então, em nome de Jesus, diga a você mesmo agora: Pai, eu quero estar aqui ouvindo a Tua palavra, porque a palavra vem do Pai, é o Pai que revela e não nós. Eu quero estar aqui com o mesmo sentimento que havia em Cristo, desejoso, pronto para ouvir, Pai. Fala comigo nessa manhã, porque a palavra do Senhor, por menor que seja, se você ouvi-la, assim como Cristo ouvia, com aquele coração dele, certamente essa palavra transformará a tua vida, transformará a tua casa, transformará a igreja, transformará o mundo. Estava ouvindo o Fabiano falar aqui, e é isso mesmo. Nós temos que nos lembrar do chamado de Cristo. E o chamado dele foi: ide por todo o mundo, pregai a palavra a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Fazei discípulos, batizai os discípulos que você fizer. E agora começa a sua caminhada com você e com o seu discípulo. Agora, daqui para frente, você vai ensinar ao seu discípulo todas as coisas que você já tem aprendido comigo. Só um detalhe: eu não pratico nada que eu não tenha aprendido. E se eu aprender e não praticar, eu não aprendi. Então, aprender não é o que você leu na Bíblia e entendeu simplesmente. Eu posso saber o que você aprendeu olhando para a sua vida, o que é que você pratica. De que forma você fala, de que forma você vive, de que forma você se relaciona. Aí eu vejo se você aprendeu, o que você aprendeu. Aí nós vemos. Porque afinal de contas, Paulo nos ensinou muita coisa, como Jesus e os profetas. Mas Paulo nos disse uma coisa: ei, vocês precisam e são cartas vivas. Não é letra escrita no papel que muda a vida de ninguém. Essas letras aqui, que estão escritas aqui nesse papel, não mudam a vida de ninguém, se elas não virarem vida na sua vida.
Então nós precisamos pegar essas palavras escritas aqui, esse papel, e transformá-las em algo vivo. E aí nos tornaremos cartas vivas. Porque afinal de contas, ninguém que está no mundo, é um exagero isso que eu estou dizendo, né? Vamos dizer assim, quase ninguém que está no mundo se converterá ao Senhor e conhecerá o Senhor por causa disso aqui. A maioria das pessoas que irão conhecer ao Senhor, que estão conhecendo e irão conhecer ao Senhor, não vão se converter nem conhecer a Deus por causa desta Bíblia, mas por causa dessa Bíblia. Eles não querem ler nem saber dessa Bíblia aqui, mas eles começam a ser atraídos e se apaixonar pela sua vida. E é através da sua vida que eles irão conhecer ao Senhor. Aí a partir daí, aí nós vamos usar isto aqui para ensiná-los, para o ensinamento ter autoridade. Está aqui, porque você irá dizer: isso não sou eu, isso não é opinião minha, isso veio dele, desde a eternidade, e será para sempre. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Isto não muda. Muda a tecnologia, muda muitas coisas. O mundo mudou muito. Mas as palavras do Senhor nunca mudarão. Nunca mudarão. Amém, amados? O Senhor nos ensina muitas coisas para nós fazermos, coisas que são necessárias aqui fazermos, mas mais importante do que as coisas que Ele nos ensinou a fazer, é aquilo que Ele nos ensinou a ser. Não adianta você ter todo conhecimento bíblico, teológico, se você não for filho, se você não for discípulo, não adianta. Porque a gente fala o que está dentro do coração. A gente fala do que o nosso coração está cheio. Porém, isso tem que ser praticado antes, em nós, através de nós. Mandaram prender Jesus. E os soldados voltaram com as mãos vazias. E aí o mandante daquela prisão perguntou aos soldados: o que aconteceu? Cadê o homem? Cadê esse Jesus que eu mandei vocês trazerem para mim? E eles responderam uma resposta um tanto estranha. O Senhor nunca ouviu falar, né? O Senhor nunca viu aquele homem falar. O que é que tem a ver isso com o meu pedido? E eles responderam mais estranhamente ainda. Ele fala com autoridade. Ele tem autoridade naquilo que ele fala. Aquilo que ele fala paralisa a gente. Aquilo que ele fala muda alguma coisa dentro. Aquilo que ele fala nos impele para fazer algo que é irresistível. Não dá para deixar de fazer. Aquilo que ele fala nos impele a fazer. Mas aquilo que ele fala também nos impede de fazer o que fazíamos antes. O que fazia o velho homem nos impede. Então a palavra dele nos impele e nos impede. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então o ser é mais importante, certamente, do que o fazer. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Espero que em 40 minutos a gente fale tudo que tem que ser falado aqui. Amém? Alguém acredita nisso? 40 minutos eu acabo? Nem eu. Amados, falando em ser, o Senhor me falou sobre isso. E eu quero dividir com vocês. São 3 atributos que estão nele. E que esses atributos precisam estar em nós,
importantíssimos: amor, graça e justiça. Se nós tivermos isso em nós, aquilo que Ele mesmo é, amor, Deus é amor, cheio de graça e de justiça, então nós mudaremos o mundo. Vocês sabem, né? Que o final dos tempos, o final de tudo isso aqui, está entregue não na mão do anticristo, não na mão dos presidentes mais poderosos do mundo, não nas mãos da ONU, mas nas mãos da igreja. O final disso tudo, a conclusão disso tudo, a responsabilidade é minha, é sua, porque foi Jesus que declarou isso. Quando perguntaram a ele quando seria o final, e ele relatou algumas coisas que iam preceder esse final, mas ele concluiu dizendo: e o evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, só então virá o fim. Nas mãos da igreja, nas suas mãos. Já pensou nisso? E nós não somos um simples entregador de mensagens, nós somos embaixadores. Isso significa que há uma diferença muito importante. Entregador de mensagem, a responsabilidade dele acaba aqui. Entregou a mensagem, dá as costas e vai embora. Embaixador, ele vai, entrega a mensagem e fica para defender os interesses daquele que o enviou, do país que o enviou, do rei que o enviou, daquele que o enviou. Ele defende com coração, com a vida, se for preciso. Essa é a diferença. Então não basta ser apenas um pregador ou um entregador de mensagem. Nós temos que ser embaixadores. Esse é o chamado. Amém? Então, começando a falar sobre o amor, graça e justiça, que são os conceitos centrais nas Escrituras para a vida cristã, na vida cristã. E, embora esses conceitos a gente tem que admitir que são bastante distintos, um do outro, amor, graça e justiça são coisas distintas, mas eles estão intimamente entrelaçados. Não dá para separar isso. O amor, a graça e a justiça, eles precisam ser a nossa face, porque eles, na verdade, revelam o caráter de Deus. O amor revela o caráter de Deus, a justiça revela o caráter de Deus e a graça revela o caráter de Deus. Então as pessoas só poderão olhar para nós e conhecer a Deus se eles veem em nós esses atributos: o amor, a graça e a justiça, que são o caráter de Deus, que revelam o caráter de Deus. Em Hebreus 12, 14, ele fala: no que depender de vós, tende paz com todos e tenham uma vida completamente dedicada ao Senhor. Tenham uma vida de santificação, pois sem isso ninguém verá a Deus. E eu entendi por muito tempo, que se eu não tiver uma vida de santificação, uma vida completamente dedicada a Deus, eu não veria a Deus. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo que se você não tiver uma vida de santidade, de santificação, completamente dedicada ao Senhor, se as pessoas não verem em você o caráter de Deus, amor, graça e justiça, se as pessoas não verem isso em você, você pode falar o que quiser, mas as pessoas não verão a Deus em você. É isso que está dizendo Hebreus 12, 14. As pessoas não verão a Deus. Portanto, nós precisamos revelar o caráter de Deus que está no amor,
na graça e na justiça. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, eu vou ser um pouco acelerado aqui, rápido, para dar tempo da gente dar o recado completo que o Senhor quer falar conosco, com a igreja, amém? Então, em 1 João 4, 8, diz lá que Deus é amor. Está aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se o caráter de Deus, esse atributo do caráter de Deus, não está em mim, não está em você, como as pessoas irão conhecer a Deus? As pessoas irão conhecer a você. Irão conhecer que você tem um bom conhecimento bíblico, que você talvez tenha uma boa teologia, que você tem uma boa cultura, um bom papo, boas palavras, que você é inteligente. Vão saber muitas coisas de você. A única coisa que elas não vão é conhecer a Deus. Porque Deus é amor. Então elas têm que ver esse caráter de Deus em nós. Esse atributo do caráter de Deus em nós. E amados, parece muito fácil, pode parecer muito fácil para alguns. Mas amar, tem muita coisa dentro disso. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor se alegra com a alegria do outro. O amor se entristece com a tristeza do outro. O amor não se vangloria. O amor não busca os seus próprios interesses, mas o interesse acima de tudo do Pai e o interesse do próximo. Isso é amor. O amor não inveja. O amor não se ensoberbece. O amor, preste atenção nisso, o amor nunca desiste. Se você desistiu de amar alguém, você nunca amou. Porque também está escrito isso na palavra, inclusive no mesmo texto que eu estou citando, de 1 Coríntios 13. Apóstolo Paulo nos diz que o amor nunca perece, nunca acaba. Todas as coisas vão passar, vão acabar, mas 3 coisas ficarão. E uma delas é o amor. Então ele será para sempre. A fé, a esperança, o amor serão para sempre. Então, amados, dessa vez eu anotei as coisas porque, para não sair, não me desviar. Graça é outro atributo de Deus que nós precisamos ter. E lá em Efésios 2, versículo 8, nos diz que a expressão, a graça, é a expressão do amor imerecido de Deus. Tá? Efésios. Efésios 2:8. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É o caráter dele. Está nele. Então, nós não podemos gerar a graça em nós mesmos. Não dá. Se nós não estivermos ligados ao Senhor, buscando ao Senhor, amando ao Senhor acima de todas as coisas, nos sujeitando à sua palavra, se as suas palavras permanecerem em nós, e nós permanecermos nas suas palavras, então nós encontraremos, ou seja, estaremos cheios de graça. Aí essa graça se torna graça salvadora. Porque Deus perdoou o mundo dos seus pecados? Perdoou, não é? Mas o mundo inteiro vai ser salvo porque Deus perdoou a todos? Não. Por quê? Porque o perdão que estava em Deus saiu dele. Agora esse perdão, essa semelhança, esse atributo do caráter dele, precisa sair de nós. Então nós precisamos perdoar.
quer dizer a vocês que tem muitos versículos bíblicos que falam que se você não perdoar, você não será perdoado. Inclusive no Pai Nosso, nós dizemos lá algo muito grave, muito sério: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, a quem me deve ou me tem ofendido. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então não é o perdão simplesmente de Deus que me salva, mas é aceitar esse perdão, viver e fluir através de mim. Assim também é a graça salvadora. Não é simplesmente a graça que está em Deus que me salva, porque se eu não tiver graça com o meu próximo, a graça de Deus não me salvará. Ela é suficiente para salvar a todos. O amor de Deus é suficiente para salvar a todos. Mas você vai lá ver na Escritura: a todos a quem aceitarem a Ele. A todos que aceitarem a Ele. A todos que aceitarem. E esse aceitar Jesus, o que é isso? O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é alguém pregar para você ou você pregar para alguém e a pessoa dizer assim: ah, que legal, eu quero aceitar Jesus, eu aceito Jesus. E está salvo. Não, meus amados. Aí é que vai começar o processo da salvação. Porque dizer eu aceito a Jesus é uma coisa, mas aceitar Jesus não é simplesmente numa frase, não é simplesmente no levantar de mão. Aceitar Jesus não é aceitar que Ele fique dentro da nossa casa, nos protegendo, nos guardando, nos dando prosperidade. Não. Aceitar Jesus é aceitar que Ele viva e não nós. Que os propósitos, os mandamentos, as ordens dEle, aquilo que é dEle, viva em nós e não mais nós mesmos. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é aceitar Jesus. Então não te conhecerão mais. Aquela pessoa que você era não existe mais. O velho homem foi embora, morreu. E agora você é uma nova criatura. E mais do que uma nova criatura, você agora é filho amado. Então isso é o que importa. Ser isto, ser amor, ser graça, ser justiça. Em Salmos 89, versículo 14, nos diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Olha só. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e justiça te precede. Então a justiça, ela reflete a santidade e a retidão do Senhor. Se você não for uma pessoa reta, e se você não for uma pessoa santa, como vão ver Deus? Como alguém vai conhecer a Deus através de você? Não tem jeito. Então, na verdade, a semelhança entre essas coisas, o amor, a graça e a justiça, mostram quem Deus é. Mostram quem Deus é. Então, nós não temos, amados, que falar de Deus. Não é suficiente falar de Deus. Vocês já entenderam isso? Não é suficiente falar de Deus. Nós precisamos mostrar Deus. Mostrar Deus através de nós. Da nossa mudança, do amor que exercemos, da graça que flui de nós, da justiça que emana de nós. Nós precisamos mostrar ao Senhor, falar do Senhor apenas.
não muda nada nem ninguém se os atributos de Deus não estiverem em nós. Então esses atributos, eles não se contradizem em tempo algum. Pelo contrário, eles se completam. O amor, a graça e a justiça. Então eles estão presentes no caráter de Deus, revelando o caráter de Deus. E eles estão presentes também, esses atributos, sabe aonde? Sabe aonde? Na salvação. Na salvação. Lá em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí. O amor de Deus é que nos salvou ao enviar o seu Filho. Amém? Então o amor de Deus está presente agora na salvação. Primeiro, nós vimos o amor, a graça e a justiça de Deus presente em nós. Agora nós estamos vendo o amor, e vamos ver a graça e a justiça de Deus presentes na salvação. Efésios 2, capítulo 2, versículo 5, Efésios 2, 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. A graça agora está na salvação. Nós encontramos graça em Deus, graça em nós, graça na atitude de Deus de nos salvar. Romanos 3, versículo 26, nós vamos encontrar a justiça de Deus na salvação. Romanos 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, manifestação, tendo em vista a manifestação da sua justiça. A manifestação da sua justiça nos salvou. Alguém percebe alguma coisa aí? A manifestação da sua justiça nos salvou. Eu quero chamar a atenção disso porque a gente ouve muito dizer: cuidado, viu? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Isso, quando eu ouço isso, pelo menos em mim, me faz sentir que a justiça de Deus é castigo. A justiça de Deus é ira. Será que é isso mesmo? Primeiro, que Deus não tem prazer em castigar ninguém. Ele disciplina. Ele disciplina. Vamos passar por aflições? Vamos passar por aflições. Mas isso é por amor. Ele sabe que são as aflições que vão nos levar para perto dele. São as aflições que nos amadurecem. São as aflições que nos ensinam a amar. São as aflições que nos ensinam a perdoar. São as aflições que nos ensinam a ser humildes. São as aflições que nos ensinam a repartir. Então a justiça de Deus nos salvou. Está presente na salvação. Está presente essas coisas unidas estão presentes na obra redentora do Senhor para nossas vidas. Em João 13, 34, falando do amor, agora, nós vamos ver que essas coisas, o amor, a graça e a justiça, elas precisam ser refletidas no comportamento do cristão. Então, em João 13, versículo 34, nós vemos lá o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, esse amor, ele precisa ser refletido
fluir do comportamento cristão. Faz parte do comportamento cristão. Esses atributos têm que estar em nós. Em Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Nos fala sobre a graça que também precisa ser refletida no comportamento cristão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim também perdoe você. Então nós vemos aí a graça sendo refletida no comportamento cristão. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vai nos falar da justiça refletida no comportamento cristão. Miqueias 6:8 diz lá assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Justiça, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Nós vemos aí a justiça sendo refletida no comportamento cristão. Então, a justiça não tem que estar em Deus só. A justiça, para sermos salvos, ela tem que estar em nós. Ela tem que ser refletida, ela tem que sair de nós também. O amor de Deus, para sermos salvos, ele tem que estar em nós e sair de nós. Do jeito que saiu dele para nós, tem que sair de nós para os outros. A graça, a mesma coisa. Então, amados, esses são valores práticos que a gente vivencia, os que seguem a Cristo, vivenciam, na verdade. Então, a gente precisa observar que nenhum desses atributos tem origem em nós mesmos. Todos os atributos têm origem na iniciativa divina, não é? E se é assim, eu quero ler mais um versículo só, não sei quanto tempo ainda tem. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, nada disso vem de nós. Nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Jesus falou: sozinhos vocês não vão conseguir fazer coisa alguma, porque vem dele. Vem dele. Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 11 ao versículo 14, do versículo 11 ao 14, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ei, eu é que sei. Ele está dizendo, eu é que sei. Não somos nós. Se nós não buscarmos a Ele, nós não sabemos de nada. Sabe de nada, inocente. Você pensa que sabe muita coisa, mas não sabe. Nós não sabemos. Está nele, a fonte é Ele. Então, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há algumas versões que dizem para te dar esperança e um futuro. Outras dizem para te dar o futuro que você espera. Eu é que sei, diz o Senhor. Então nós temos que buscar nele. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Agora ele está ensinando a forma de fazer isso.
Como é que a gente vai alcançar tudo isso? Como é que a gente vai alcançar todos esses atributos que é dele em nós? Buscando a ele. Se está nele, não tem outro jeito, não tem outra forma. Então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu quero frisar isso aqui. O Senhor está dizendo que se nós o invocarmos e se nós orarmos a Ele, Ele ouvirá. Isso é uma promessa. Isso aqui, eu quero frisar para vocês que isso aqui é uma promessa de Deus. O Senhor está dizendo que se você o invocar, se você o buscar, se você orar a Ele, Ele te ouvirá. Não pode dar errado. Não pode dar errado. E ele continua dizendo aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Perceberam a exortação aí? Vocês irão me buscar, mas vocês irão me encontrar, vocês me acharão só quando me buscarem de todo o coração. Muitos buscam o Senhor, muitos buscam o Senhor. Mas quando Jesus disse um dia que a nossa fé precisava ser como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, isso é muito confundido, porque em outro texto ele fala da árvore, da semente da mostarda, que é uma semente tão pequena e se torna numa das maiores árvores. Então, quando Jesus vai falar lá de fé e compara novamente agora com a mostarda, as pessoas entendem que ele está falando que a mostarda, o grão de mostarda é tão pequenininho, mas se torna tão grande. Mas Jesus não está ensinando isso lá. Quando Jesus fala que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda, como que é um grão de mostarda? Um grão de mostarda não aceita enxerto. Um grão de mostarda, a semente da mostarda não aceita mudança. Não aceita nada estranho nela. E assim Jesus está querendo nos dizer: se a sua fé for como um grão de mostarda, que não entra dúvidas, não entra a preocupação, as preocupações da vida, não entra o medo, não entra a sua justiça, o seu rancor. Se a sua fé, na sua fé não entrar a sua carne, então você pedirá o que quiser e será feito. Essa é a fé que o Senhor nos recomenda ter. Nos recomenda não, nos ensina. Essa é a fé que Ele aceita. Não tem mistura, não dá para misturar. Não pode entrar dúvida na nossa fé. Saiu? Vai voltar? Olha ali, já tem festa, já está havendo festa no céu, já posso ver. Hein? Glória a Deus. Então, eu vou acompanhar aqui pela minha linguagem. Quando voltarem, vocês me avisam aí. Então, quando vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração? É de todo o coração. O que é que tem aí nesse versículo? Que recado que é esse? O que é que tem no seu coração? Pensa aí você. Ele está dizendo: vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Lembrem-se do que eu falei agora da semente da mostarda. O que é que tem no seu coração? Conta para pagar, aluguel de casa? O que é que tem no seu coração? Preocupado porque algum irmão falou alguma coisa que você não gostou e você está inconformado com aquilo? Precisa fazer uma justiça, precisa haver justiça. O que é que tem no seu coração? Crescer na vida? Garantir a sua vida aqui? Garantir a vida dos seus filhos? O que tem no seu coração? O que tem preenchido a sua vida e o seu coração? É a sua própria vida? Ou é Deus? Aquele recadinho que Jesus deu: amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que existe aqui. Amar a Deus até mais do que você ama a sua mãe e a seu pai.
Amar a Deus mais do que você ama seus próprios filhos. Amar a Deus mais do que você ama a sua própria vida. Se é assim, o que é que tem no seu coração? De que está cheio o seu coração? Porque não tem como buscarmos a Deus de todo o coração, se o nosso coração já está transbordando com as preocupações daqui, com as coisas daqui. É como um copo cheio, que você vai derramar a água nele, mas ele já está cheio. O que vai acontecer com essa água? Vai entrar no copo? A maior parte dela vai transbordar, vai cair fora. Se você já está cheio, não tem jeito. Se nós estivermos cheios das preocupações, das coisas, dos sentimentos nossos, dos nossos planos, das nossas paixões, não conseguiremos buscar ao Senhor de todo o coração. E nós só o encontraremos verdadeiramente. Conhecereis a verdade. Lembra? E aí, se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Mas por que tanta gente busca e ora e jejua e vai à igreja, não perde nada, faz tudo que pode? Deus fala que eu tenho que fazer isso, eu faço. Deus fala que eu tenho que fazer aquilo, eu faço. Deus fala para eu ser fiel, para sustentar a obra, eu faço. Mas as coisas não acontecem. Aquele boom que a gente espera não acontece. Então, nós precisamos refletir. Ficamos verdadeiramente livres? Conhecemos mesmo a verdade que nos torna livres? Se não, precisamos refletir. Alguma coisa está errada. Precisamos encontrar algo que não encontramos ainda. Ou precisamos nos esvaziar. Estamos muito cheios das preocupações daqui. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu serei achado por vocês e farei mudar a vossa sorte. Isso é promessa. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui está falando de duas coisas. Aqui está falando de Israel, aqui está falando lá do povo de Deus que foi espalhado por todo mundo. Mas isso aqui também fala da figura do jardim. O homem foi tirado do jardim, foi fechado lá. Ó. O portal do jardim, a coisa principal, a árvore da vida. E o Senhor agora está dizendo: quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vos livrarei, eu vos trarei das nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Na minha versão aqui, deixa eu ver aqui, diz assim, na versão NVI, diz assim: eu os trarei de volta do cativeiro. Vos trarei de volta do cativeiro. Vocês serão livres. E os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Eu os trarei de volta. Qual foi o lugar que o Senhor nos deportou? Nós estávamos aonde? No jardim da intimidade, no lugar secreto, no deserto de Deus, onde tem somente nós e Ele. O Senhor quer nos levar de volta para isso, para o jardim, para o lugar secreto. Sabe, amados? Mas Ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então eu me revelarei a vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser achado por vocês. E vocês me conhecerão. E vocês serão um comigo. E vocês serão aquilo pelo qual eu os criei desde o princípio. Vocês serão meus filhos amados. Vocês serão como, para mim, o nosso relacionamento será como o esposo e a esposa.
um relacionamento de intimidade plena. Vocês serão para mim como filhos. Isso quer dizer, né, que o Pai, Ele supre todas as coisas. E Deus diz assim: então vocês serão para mim como filhos. Eu suprirei todas as suas necessidades físicas, materiais, psicológicas, espiritual, todas as suas necessidades eu suprirei. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Mas o amor, a graça e a justiça que está em Deus, para que tudo isso aconteça e você possa encontrar verdadeiramente o Senhor e as pessoas possam ver o Senhor em você, essas coisas precisam fluir de nós, precisam fluir de você, precisam sair de você. O caráter de Deus precisa ser visto em você. O amor, a graça e a justiça de Deus, não a nossa justiça. Porque como eu falei antes, as pessoas dizem assim: ó, cuidado que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Como se amor fosse uma coisa e a justiça de Deus fosse apenas um castigo. Mas na verdade a justiça que Ele fez sobre mim e sobre você, não foi pelo nosso erro nos jogar direto no inferno. Ele falou que a gente ia morrer, Ele falou que a gente ia se separar dEle. Ele avisou, e mesmo assim nós fizemos. Nós demos as costas à árvore da vida, que estava lá, e nós buscamos a árvore de quê? Do conhecimento. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente pode culpar Adão por isso? O que é que você tem buscado hoje? A árvore da vida? Ou essa árvore aqui? Do conhecimento. Quer conhecimento? É aqui. Vem para cá. Tudo o que você precisa. Agora com a inteligência artificial, então você não precisa de Deus para nada, se você quiser só conhecimento. Meus amados, nós precisamos tomar cuidado, porque a árvore do conhecimento está mais presente hoje do que nunca na vida do homem. Precisamos trocar esse desejo da árvore do conhecimento, nos voltar para a árvore da vida. Amém? É esse o recado de Deus para nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A prática do amor, da graça e da justiça, você não tem que mostrar para quem você quer evangelizar. Você não tem que mostrar para os seus colegas de trabalho. Você não tem que mostrar para quem quer que seja que está lá fora, sem ter mostrado antes, dentro da sua casa, para a sua esposa, para seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. O amor, a graça e a justiça de Deus, elas são vistas, esses atributos são vistos claramente e verdadeiramente quando você começa a praticá-los, aliás, pratica-os sempre dentro da sua casa, com as pessoas que são mais íntimas suas. Porque são essas mesmas pessoas, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, que vão testemunhar de Deus. Por quê? Porque eles veem Deus em você. Então, em nome de Jesus, pratique o amor, a graça e a justiça com aqueles que Deus colocou, teu primeiro ministério, ou melhor, o teu ministério mais importante, que é a tua família. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma, perder a sua própria família. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe nisso e que o amor, a graça e a justiça possam fluir de nós em todo o tempo, para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus, Marco, muito obrigado por essa mensagem.